amigos, nossas saudações cordiais. É com muita satisfação que estamos aqui de volta para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos atualmente estudando já a segunda parte do livro, no último capítulo, capítulo 10º, Ao Encontro do Mestre. E este é mais um vídeo em que nós falamos sobre este capítulo, o vídeo 6. Bom, nós vimos no vídeo anterior que durante aqueles momentos tristes da prisão e do suplício dos cristãos, as pregações ficavam ainda mais bonitas. E em especial, as igrejas domésticas em todo o círculo romano estavam silenciadas, todos tinham muito medo. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Nós vimos que Paulo de Tarso, junto com os seus discípulos, estavam reunidos, ouvindo a mensagem do Evangelho, e hoje a gente então vai dar continuidade ao que aconteceu naquela circunstância. Vai dizer Emmanuel que 2 meses depois da festa hedionda, né, ele aqui está fazendo referência à festa que ocorreu na grande carnificina, logo depois do incêndio desastroso de Roma. A gente deve se lembrar que no ano 64 houve esse incêndio e Nero, para acolher os impropérios da multidão, acabou fazendo uma carnificina, jogando os cristãos às feras e incendiando seus corpos nos postos de martírio, mais ou menos em agosto de 64. Então aqui passaram-se 2 meses, então provavelmente a gente está falando de outubro do mesmo ano, e alguns edifícios do Palatino, como vai dizer Emmanuel, já tinham se suerguido, né, à custa dos poderes públicos, né, rendendo homenagens aos deuses, e ainda assim as pessoas, falando aqui num sentido mais amplo, né, num contexto mais geral, pediam os chamados festejos condignos, como diz Emmanuel, e para esse fim os cárceres estavam repletos de figurantes para essas cenas trágicas. Então os cristãos haviam sido presos e estavam apenas aguardando o momento do seu martirológio, né? E aí Emmanuel vai dizer, os cristãos oravam, sofriam e esperavam. E aí a gente imagina o sofrimento, né, psíquico, além dos flagícios físicos, mas o sofrimento psíquico desses cristãos por ficarem amofinados, né, em condições muito periclitantes, né, e sempre com aquela angústia, aquela ansiedade, né, de não saber quando aquele tormento iria acabar. Era a fé mesmo que abastecia o ânimo resoluto desses guerreiros para que eles não abjurassem da sua fé e permanecessem fiéis até o fim. E certa noite, diz Emmanuel, Paulo dirigia sua palavra afetuosa a todos os cristãos. E depois da pregação, ele continuava dizendo, né? Deus é mais belo nos dias trágicos. Quem não tem grande vivência cristã, né, que não conhece o que a gente conhece da doutrina espírita, que não conhece a obra Paulo e Estevão e todos os seus desdobramentos, tem verdadeiro horror à palavra cristão, né? Principalmente os materialistas e materialistas ateus, né? Com todo o respeito que eles nos devem, aqui não existe nenhuma crítica nesse sentido, cada qual expressa as suas convicções da forma que lhe aprouver, mas eu estou falando isso porque esse discurso de Deus é mais belo nos dias trágicos, né? De orar e sofrer, de tudo padecer por amor ao nome de Jesus, é uma mensagem que ainda hoje não é muito bem compreendida por aqueles que não vivem isso, né? Por aqueles que não entendem, meu reino não é deste mundo, né? Que não há felicidade real nesse planeta transitório, né? Nesse planeta físico, material. E não entende que muitas vezes é um testemunho de amor em fidelidade a um pai que não nos legou o sofrimento, né? Que não quer que a criatura sofra, mas quer que a criatura se entregue, né? Se desapegue àquilo que lhe é mais caro, quer que ela confie nos desígnios do alto, né? E muitas vezes submeta-se
humildemente, resignadamente a crueldade humana como Cristo, não para o suplício, não apologia ao suplício, mas para provar que o amor vence, né? Que o amor sobrevive às porteiras da morte, que o amor vale a pena e que o amor desfaz, né, as tramas de ódio. Então Paulo nesse discurso continua dizendo: a cruz tem para nós outros uma divina mensagem, né? Ou seja, carregar a minha cruz é um privilégio, né? E aí eu fico imaginando que às vezes a gente ainda não carrega a cruz do Cristo. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar isso. A nossa cruz ainda é a cruz dos nossos débitos, né? Das nossas provas, do que a gente precisa expiar. A cruz do Cristo, ela vem depois que eu permaneço na mensagem unicamente por amor, que eu não preciso mais expungir nada, né? E é dessa cruz que Paulo fala: não desdenhamos o testemunho sagrado, quando o mestre, não obstante imáculo, né, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro a ser recuperado, né, ou reaver, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. De fato, Jesus, inclusive como modelo, ele sintetiza na sua breve existência tudo que nós, seres humanos, pobres mortais, podemos sofrer, né? E sempre apresentando a sua mensagem de mansuetude, de pacificação, né? De situação interna de felicidade, né? Condição interna de harmonia. E aí ele continua dizendo: não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Então, nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações para nos curar das nossas mazelas e para aprender. Essa é a nossa missão precípua, né? Não é ainda um balneário, não é ainda um tempo de repouso, né? Mas é um lugar de trabalho, é uma oficina bendita. E aí as pessoas, como vai dizer Emmanuel, pareciam estáticas, né? Presas, absorvidas por aquele discurso envolvente. Porque não era só o discurso, né? Era a demonstração que Paulo dava. Paulo aqui já devia ter por volta dos seus 60 anos, provavelmente até passando isso. E aí ele se apoiava no cajado, né? E continha ainda aquela posição de fortaleza, né? Transmitindo aquela segurança. Então era um magnetismo que espraiava de Paulo. E essa é a maior demonstração de ser um testemunho vivo. E aí ele continua dizendo, Emmanuel, né? Naquelas expressões entre os presentes de dor e esperança, havia o tácito compromisso de seguir o crucificado até o seu reino de luz. Quem testemunha, assina embaixo. Quando a gente vê, por exemplo, no ambiente, né, judiciário, num julgamento, a testemunha, ela assina embaixo. Ela, muitas vezes, arrisca-se, né, para poder testemunhar, dar o seu veredicto, né, a respeito de um determinado assunto. Então é necessário muita coragem para o testemunho, especialmente aqui que a gente fala de flagelos que levam à morte, né? Então, para esses cristãos, realmente foi uma prova muito grandiosa. E dentro desse ínterim, chega um centurião romano com os seus soldados, o centurião Volúnio, né? E aí ele chega, né, de repente, bruscamente, para prender aqueles cristãos. E Paulo, a figura de Paulo é tão impressionante aos nossos olhos, né? Porque no momento em que qualquer um de nós, humanos, sentiríamos medo, né? Correríamos. Ou como Simão Pedro, na pretensa defesa, né, de Jesus, desembainha a espada para lacerar a orelha do soldado Malco. Paulo age de uma forma desassombrada, mas não é uma forma desassombrada inconsequente, né? É uma forma desassombrada resoluta, que tem certeza do que está fazendo, né? Que decidiu ser corajoso. E aí, Emmanuel diz, apoiando-se a forte cajado, pois nessa noite Paulo não tivera a companhia de Lucas, Paulo, ereto,
evidenciando sua energia moral, exclamou firmemente: E quem vos disse que nós fugiríamos? Porque o centurião ameaça, né? Ninguém fuja, senão serão mortos como cães. E aí ele: E quem disse que nós fugiríamos? Ignorais porventura que os cristãos conhecem o mestre a quem servem? E aqui ele já estava dando uma sutil agulhada no centurião, né? Sois emissário de um príncipe do mundo, que muitas vezes o centurião nem conhecia, que estes sepulcros esperam, mas nós somos trabalhadores do Salvador magnânimo e imortal. Então tinha verdade naquelas palavras, né? Tinha segurança, tinha certeza. E isso deixava qualquer pessoa aterrada, né? Não é que qualquer pessoa ao encontro de Paulo ficasse com medo, mas era estranha a situação, porque pense, Paulo estava sendo preso e todo mundo sabia do final daquela história, que eles seriam sacrificados. Tipo, a maioria buscava nesse momento clemência, ou fugir, como nós dissemos, por medo. Mas Paulo não. Ele arrostava todas as consequências, né? E Volúnio, que era o centurião, ficou surpreso com isso. Esse ancião, né, mostrando tanta força moral, que não era uma força física, mas uma força que vinha de dentro, uma força interior. De onde vinha essa força interior, né? E aí, nesse ínter, esse centurião tentando desarmar Paulo diz: Não sei onde estaria o poder de salvação do crucificado de Jerusalém para deixar suas vítimas ao abandono no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. Esse era um argumento muito utilizado. O próprio Paulo já utilizou quando ele foi à Casa do Caminho, né, para poder reconhecer Estevão, e teve aquela coisa do debate que eles tiveram depois da pregação de Estevão. Depois, quando Paulo foi por segunda vez para poder prender os cristãos, ele utilizou, tá na obra, né? Antes da conversão, ele utilizou esse argumento. E aí, ele responde agora, né? Agora na posição de vítima de cristão. Enganai-vos, centurião. As diferenças entre o César e o Cristo são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Os administradores romanos, impensadamente, poderão inventar crueldades, mas Jesus nunca cessará de nutrir a fonte de bênçãos. Então, não tinha quem ficasse indiferente a isso, né, a esse tipo de posicionamento. Mas mesmo assim, eles pegam os cristãos e Paulo, em especial, toma bastonadas, né? Toma 3 bastonadas na face. E o mais impressionante é porque a bastonada é uma grave dor física, né? O rosto dele sangrando, e ele continua falando, né? Ele continua mantendo-se, sabe, como uma rocha inquebrantável. Ele diz: Não podeis ferir senão meu corpo. Podereis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções, essas são intangíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. E isso daqui me fez lembrar Estevão. Lembram que quando Saulo esteve na Casa do Caminho e entra no debate com Estevão, né? Estevão fala mais ou menos assim: o Sinédrio tem 1000 modos para me fazer chorar, mas eu não reconheço nenhum argumento que me faça abdicar da fé cristã, né? Ou de amar o Cristo. É bem semelhante. E lembremos que a obra é Paulo e Estevão. Portanto, provavelmente nesses momentos finais, Paulo tinha esse contato, né, essa presença espiritual muito forte para dar esse ânimo nesses momentos tão decisivos. E aí o centurião se desarma, né? Emmanuel diz: começava a acreditar que os cristãos, desprotegidos e anônimos, retinham um poder que a sua inteligência não lograva atingir. O próprio Volúnio
que é o centurião, parecia obedecer inconscientemente às admoestações daquele homem de fé poderosa e invencível. E aí acontece uma coisa que vale a pena a gente comentar, que é o fato de Paulo de Tarso pedir intercessão de César, né? Ele mobiliza os seus contatos. Lembremos que ele era amigo pessoal de Acácio Domício, que desfrutava de prerrogativas junto com Nero, né, junto com o imperador, e Paulo de Tarso solicita a audiência ao administrador da prisão, mesmo porque ele tinha um título de cidadania romana, então ele tinha o direito de fazer isso, e ele não abdica. E aí quando a gente compara essa postura de Paulo com a postura de Estevão, lembra que Estevão, quando ele foi ao Sinédrio, os cristãos queriam ir com ele, Simão Pedro, né, Tiago, e ele não deixou, né, ele arrostou as consequências sozinho. Então a gente vê a diferença de postura, né? Será que Paulo ficou com medo, né, e pediu ajuda? Mas Emmanuel registra aqui uma explicação que para nós é convincente e argumenta bem, né, esse objetivo. Ele vai dizer o seguinte: como último recurso, só restava um apelo à magnanimidade do imperador, perante quem o apóstolo deveria comparecer para se defender pessoalmente, caso fosse deferida a petição apresentada a César, naquele mesmo dia. Milhares de irmãos estavam presos ou em extrema desolação. Eram acusados de incendiários. Não havia encontrado uma voz firme e resoluta que lhes advogasse a causa com preciso desassombro. Não seria aquele o momento? Então a gente vê que essa apelação que Paulo faz não é propriamente para livrar sua pele, mas é para funcionar como advogado dos cristãos, como último recurso. Se o recurso não fosse atendido, tudo bem, ele ficaria com sua consciência em paz, que é exatamente o que Emmanuel conclui mais à frente. Constituir-se-ia advogado dos irmãos perseguidos e desditosos, afrontaria de face a tirania ovante, clamaria pela retificação do ato injusto. Se fosse novamente preso, voltaria ao cárcere com a consciência edificada no cumprimento de um sagrado dever. Então, na verdade, a gente vê um homem conhecedor das leis e que utiliza o fato da sua cidadania romana mais por caridade e proteção aos outros do que para si mesmo. Porque a gente viu aqui que ele, por exemplo, ele podia ter se calado, né? Depois das bastonadas, ou até antes das bastonadas, mas ele continua proclamando a sua fé, né? Mostrando o seu ânimo resoluto e invencível. Então, realmente, nós somos levados a crer que Paulo apela a César com o objetivo de caridade e como representante, né, que havia restado em relação aos cristãos. Então, meus amigos, o desdobramento disso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esses momentos finais são muito interessantes e empolgantes. E até a próxima, se Jesus permitir.